Bem-vindos, alunos, a mais uma aula. Essa aula será sobre a correção, dos exercícios que passei para vocês, que era, de resolver divisões e multiplicações envolvendo números decimais, tá? Então, vamos aqui na letra A, Nós tínhamos a divisão 2,08 dividido por 0,8. Como eu expliquei para vocês, nós podemos, escrever essa fração, essa divisão, na forma de uma fração, para ficar mais fácil, de vocês visualizarem o que vai acontecer aqui, qual que é o processo que nós fazemos, Primeiro eu tenho que pensar o seguinte, eu não sei dividir com vírgula, tá? Então, eu não sei como que faz uma divisão de dois números decimais, dois números com vírgula. Eu não sei fazer essa divisão. O algoritmo da divisão não trabalha dessa maneira, com os números dessa maneira. Então, eu tenho que eliminar essas vírgulas. Eu vou sempre olhar o número que tem mais casas decimais após a vírgula, tá? Então, aqui eu vou olhar, nesse caso, 2,08, porque aqui eu tenho duas casas após a vírgula e aqui eu tenho apenas uma casa após a vírgula, tá? Então, olhando aqui para o 2,08, como eu tenho duas casas após a vírgula, significa que para eliminar essa vírgula aqui, ela precisa ser deslocada duas casas decimais. Para que eu consiga deslocar essa vírgula, duas casas decimais, eu posso estar realizando a multiplicação por 100. Por quê? Se eu multiplicar aqui por 100, eu vou encontrar o número 208 e a vírgula vai estar aqui, ó, depois do 8, sem necessidade de aparecer, tá? Então, a minha multiplicação, ela sempre vai ser pelos valores, por 10, ou por 100, ou por 1000, por 10.000. A quantidade de zeros, que eu vou ter, vai ser de acordo com a quantidade de casas decimais que eu preciso andar, tá? Então, se eu tenho que andar duas casas decimais, eu preciso multiplicar, por 100, porque eu tenho dois zeros aqui, essa multiplicação por esses dois zeros aqui, vai fazer com que essa vírgula se desloque aqui para a direita duas casas, tá bom? Como, nós sabemos que em uma fração, sempre que eu faço uma multiplicação ou uma divisão no numerador, eu tenho que fazer também a mesma multiplicação ou a mesma divisão no denominador. Então, se aqui eu multipliquei por 100, no meu denominador, que no caso aqui é o meu divisor, eu tenho que multiplicar também por 100. Com isso, olha, essa vírgula, ela vai ser deslocada duas casas. Professora, mas eu tenho somente uma casa após a vírgula. A casa decimal que você não tem, você vai completar com zero. Então, se eu tenho que ter duas casas após a vírgula, essa vírgula, ela precisa andar duas casas, ela vai andar essa aqui do 8 e a próxima que ela vai andar vai ser a do zero que eu estarei completando aqui. Então, a vírgula vai estar aqui após o zero, no caso, sem necessidade de estar aparecendo, E agora, olha, eu não tenho mais uma divisão com decimais, ou seja, com números que tem vírgula, Então, eu posso realizar a divisão 208 dividido por 80. Armando esse cálculo aqui, olha, para fazer a divisão, nós ficaremos da seguinte maneira, olha, 208 dividido por 80. Primeiramente, vou dividir aqui, vou colocar o 2, Porque multiplicando aqui por 2, 2 vezes 80, eu tenho 160. Se eu colocar o 3 vai passar, então tem que ser o 2. Nós vamos subtrair, para encontrar o resto, determinar o resto. Subtraindo aí, nós encontramos resto igual a 48. Então, eu vou ter 48 dividido por 80. Porém, o 48, como ele é menor que 80, ele não divide. Mas quando acontece essa situação, e eu tenho que esse número ele é um resto, eu tenho uma alternativa, para continuar fazendo a divisão, que é colocar uma vírgula no quociente e acrescentar
um zero no meu resto, tá? Então, uma vírgula, essa vírgula me permite acrescentar um zero, tá? Somente um zero. Então, eu vou ficar agora com 480 dividido por 80. Vai caber, então, o 6, porque 6 vezes 80 vai dar 480 e o resto eu vou ficar aqui, né, com o resto igual a zero. Então, o meu resultado dessa divisão será o número 2,6, certo? Agora, a letra B. 9,81 dividido por 0,9. Mais uma vez, eu vou escrever aqui na forma de fração, né? E como o 9,81 ele possui duas casas após a vírgula, para que essa vírgula, né, ela seja deslocada aqui e desapareça, eu preciso multiplicar por 100, que é a multiplicação por 100 que consegue, né, fazer com que essa vírgula seja deslocada duas casas aqui para a direita, tá? Então, vou multiplicar aqui por 100 e como aqui no numerador eu multipliquei por 100, no meu denominador também eu faço a mesma multiplicação. Então, eu vou ficar com a divisão 981 dividido por 90. E aí, eu vou fazer, então, esse cálculo aqui, tá? Armando a conta, fazendo aqui pelo algoritmo. 981 dividido por 90. Outra maneira, né, que nós podemos estar eliminando essas vírgulas é fazendo com que ela se desloque, né? Na verdade, a gente faz esse mesmo processo, só que sem colocar essas multiplicações, né? Porque eu posso andar com essa vírgula duas casas, né? Então, eu andei aqui ela duas casas, ela vai ficar depois do 1, né? Não tem a necessidade de aparecer. E eu ando, né, a mesma quantidade de casas aqui, olha, do 0,9. Eu vou igualar a quantidade de casas decimais que eu tenho após a vírgula. Então, quando eu tenho 9,81 dividido por 0,9, se eu igualo a quantidade de casas após a vírgula, então eu fico com a divisão 9,81 dividido por 0,90. Aí, quando as quantidades, né, de casas após a vírgula estão iguais, eu posso eliminar as duas vírgulas e aí eu vou ficar exatamente com essa divisão que eu tenho aqui no algoritmo, tá? Também pode ser feito dessa maneira, tá bom? Aí, fazendo a divisão, né, nós vamos ter aqui, primeiro, vou pegar aqui o 98 para dividir por 90, vai caber somente 1, porque o 2 passa. Então, vai ficar 90, subtraindo, eu encontro o resto igual a 8. Aí, eu vou descer o 1, né? Vou ter, então, 81 dividido por 90. Como 81 ele é menor que 90, ele não divide. E perceba que aqui eu tenho uma diferença, né, desse 48 que eu tinha aqui na minha letra A. Porque esse 81 que eu tenho para ser dividido, ele não é resto. E todo número que não é resto, eu sou obrigada a dividir, tá? Então, não posso colocar a vírgula como eu coloquei aqui e acrescentar zero, porque essa vírgula aqui eu só posso colocar se for um resto, se eu estiver tentando dividir um resto. Como aqui eu estou tentando dividir o 81, que não é resto, olha, perceba que o 8 é resto, o 81 não é resto, porque o 81 é resultado aqui, olha, desse processo aqui que eu desci esse 1, aí que resultou em 81. Mas se eu sou obrigada a dividir, né, e aí o 81 é menor, se eu colocar o 1 aqui no quociente, vai passar. Mas na divisão, sempre que eu coloco um número que passa, eu pego um número menor que ele. Então, menor que o 1 é o zero. Então, vou multiplicar por zero. 0 vezes 90, né? Que vai dar 0, 0. Vou subtrair 81 menos 0, vai dar 81. Professora, não mudou nada, tá? A mesma coisa. Mudou porque o 81 agora é resto. Como que eu sei que é resto? Porque o resto, ele sempre é obtido, né, por uma subtração. Então, eu vou olhar o que resultou esse 81. Foi uma subtração. Então, ele é resto.
certo? E se ele é resto, agora sim, olha, eu posso acrescentar uma vírgula e acrescentar um zero. Coloco a vírgula no quociente, isso me dá direito a acrescentar um zero aqui no meu resto, tá? Então, eu vou ficar com a divisão 810 dividido por 90. Vai caber, então, o número 9. 9 vezes 90, 810, subtraindo aqui, resto zero. E o nosso resultado, 10,9, certo? Então, prestem bastante atenção aqui, olha, nesse detalhe que eu expliquei para vocês. Todas as vezes que eu tenho uma divisão de um número que não é resto e ele é menor, né, do que o meu divisor aqui, eu tenho que dividir ele, tá? Eu sou obrigada a dividir. Por isso que esse zero ele aparece. E por que eu estou explicando dessa forma? Exatamente para vocês não confundirem, né? Por que algumas vezes eu simplesmente coloco vírgula e nesse caso aqui, por exemplo, eu não posso só colocar a vírgula, né? E acrescentar já o zero, tá bom? Porque nesse caso aqui, ó, o 81, ele não é um resultado de uma subtração, tá? O 8 é resto. O 8 sozinho é resto, porque é encontrado a partir de uma subtração. Mas o 81 não foi encontrado a partir de uma subtração. Portanto, não é resto, sou obrigada a dividir. Então, é aquela história, né, que a gente fala que vai zero no quociente e acrescentar vírgula. Mas não é só uma mágica que acontece, é um processo, tá bom? Então, lembrem desse processo para vocês não confundirem. Letra C, 5,4 dividido por 2,7. Olha, nesse caso aqui, naquele processo que eu falei para vocês de igualar as casas decimais e eliminar a vírgula, né? Nesse caso aqui, olha, como após a vírgula, né? Aqui eu tenho uma casa e aqui também uma casa. Se você quiser utilizar esse processo, você já vai levar para o quociente, ou para o algoritmo, né? A divisão 54 dividido por 27. Você pode já eliminar as vírgulas, porque a quantidade de casas após a vírgula, né, são iguais, tá? Se não são iguais, primeiro eu tenho que igualar, como nós podemos fazer aqui, ó. Era 9,81 dividido por 0,9. Se eu igualo as casas decimais após a vírgula, então eu coloco aqui 0,90. Para igualar essas casas, eu sempre acrescento zero, né, no número que for necessário. Então, igualando aqui, eu posso cancelar as vírgulas, tá? Eu utilizo bastante esse processo aqui, exatamente porque nós vemos, né, o porquê que isso acontece, o porquê que eu cancelo vírgula. Não é bem cancelar a vírgula, né? Existe um processo por trás disso. Então, aqui eu coloquei novamente esse processo. Aqui nesse caso eu vou multiplicar apenas por 10, porque a minha vírgula ela precisa de ser deslocada apenas uma casa decimal, tá? Então eu vou ficar aqui com 54 dividido por 27, porque aqui se eu multiplico por 10 no numerador, eu tenho a obrigação de dividir o denominador também pelo mesmo valor, tá? Então fica 54 dividido por 27. Divisãozinha simples, né? Vai caber o 2 aqui. 2 vezes 27 resulta em 54. Subtraindo, encontramos resto zero. Resultado da divisão é igual a 2. Olha, 0,063 dividido por 0,09. Nesse caso aqui, olha, perceba que o meu primeiro número possui 3 casas após a vírgula. E o meu segundo número possui 2 casas após a vírgula. Se eu for igualar a quantidade de casas após a vírgula, olha, aqui como eu tenho 3, aqui eu tenho 2, eu tenho que acrescentar um zero aqui depois do 9. Aí eu vou ficar com 0,90, né? 0,090. Aí eu posso cancelar a vírgula. Cancelando essa vírgula, olha, eu vou ter 0,063, ou seja, esses dois zeros aqui, olha, eu posso eliminar eles, então vai ficar a divisão 63 dividido por 90, né? Porque esses zeros aqui também, eles vão desaparecer, vai ficar somente o 90, e eu tenho essa divisão aqui, tá?
Ou, né, fazendo aqui, montando na forma de uma fração, né, nós temos 0,063 dividido aqui por 0,09. Como aqui eu tenho 3 casas após a vírgula, eu preciso multiplicar por 1000, né? Ou seja, eu preciso multiplicar por um número, né? No caso, o 1000, que tem 3 zeros. Por que que a gente utiliza, né, 1000 e não, por exemplo, 2000? Porque o 1, ele não vai alterar o meu número, o meu valor inicial, né? Porque ele é o elemento neutro da multiplicação. Por isso que é o 1000, tá? Por isso que são, né, os valores, as potências de 10. Então, 10, 100, 1000, 10.000, tá bom? E da mesma maneira, como eu multiplico aqui o numerador por 1000, tenho que multiplicar também o denominador. Então, ficamos com a divisão 63 dividido por 90. Aqui, novamente, nós temos aquela situação, né, onde esse número, né, que eu quero dividir é menor, né, do que o meu divisor. Nesse caso aqui, o 63, primeiro que eu tenho que estabelecer ele é um resto? Para saber se ele é resto, eu tenho que ver se ele foi encontrado a partir de uma subtração. Não tem nenhuma subtração antes dele, então não, ele não é resto. Se ele não é resto, eu sou obrigada a dividir. Professora, mas se eu colocar o 1 aqui, vai passar. Então, eu pego quem vem antes do 1, o número menor que o 1, é o 0. Então, 0 vezes 90 vai dar 0. Vou subtrair 63 menos 0, 63. Professora, não mudou nada. Mudou, por quê? O 63 aqui não era resto, portanto, eu era obrigada a dividir. Aqui, o 63, ele é resto, porque foi encontrado a partir de uma subtração. Então, nesse caso aqui, eu não sou obrigada a dividir. Mas se eu quero continuar dividindo, né, eu tenho uma alternativa, porque eu posso colocar uma vírgula lá no quociente e essa vírgula me permite acrescentar um zero aqui no meu resto. Então, eu vou ficar com 630 para dividir para 90. 630 dividido por 90 vai caber o 7. 7 vezes 90, 630, sobra resto zero. E o meu resultado, então, dessa divisão é igual a 0,7. Agora, a letra E, nós temos uma multiplicação. Então, 2,34 vezes 2. Primeiramente, o que nós iremos fazer, né, é igualar a quantidade de casas decimais, tá? Então, como aqui o meu primeiro valor tem 2 casas após a vírgula, eu vou acrescentar 2 casas após a vírgula no 2. Professora, mas não tem a vírgula. Tem, ela só não aparece. Então, eu vou colocar ela, né, depois do 2 e completo com zero, porque o zero depois da vírgula, né, ele não vai ter valor, portanto, vai manter, né, o meu valor inicial que eu tinha aqui, que era o 2, tá? Então, eu coloco a vírgula e acrescento zero. E para realizar essa multiplicação, eu posso, né, estar realizando a multiplicação como se essas vírgulas não existissem, tá? Então, eu posso fazer a multiplicação de 234 vezes 200. Fazendo a multiplicação, você vai armar o cálculo, né, e fazer a multiplicação. Você vai encontrar o resultado 46.800. Agora, depois que você resolve o cálculo, é que você vai posicionar a vírgula, tá? E para fazer posicionar essa vírgula, nós iremos observar a quantidade total de números que eu tenho após a vírgula, tá? No meu total. Então, eu vou observar quantas casas eu tenho após a vírgula no primeiro número e no segundo número. O total, olha, que eu tenho 2 e no segundo número eu tenho 2. Então, no total, eu tenho 4 casas após a vírgula. Portanto, no meu resultado, eu vou contar aqui, olha, 4 casas e posicionar a vírgula. Então, eu vou contar aqui, olha, 1, 2, 3, 4. Eu vou posicionar a vírgula aqui, ó, depois, antes do 6, né, e depois do 4 aqui. Então, vai ficar 4,68. Nesse caso aqui, olha, nós podemos eliminar esses zeros aqui, porque como eles estão após a vírgula, né?
eles não fazem, eles podem aparecer, também podem não aparecer, que não está alterando o valor do número, tá? Então, o resultado dessa multiplicação, 4,68. Olha, letra F, é o mesmo processo. Eu igualo, aqui nesse caso não precisa, né, igualar as casas decimais, mas eu realizo, né, então, a multiplicação como se não tivessem essas vírgulas, né? Então, eu faço a multiplicação do 12 vezes 451, vou encontrar o resultado 5.412. Agora, eu tenho que lembrar que eu preciso posicionar a vírgula nesse resultado. Volto aqui e conto quantas casas eu tinha no total após a vírgula. Então, aqui eu tinha 2 e aqui 2. Então, são 4 casas após a vírgula. Então, eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4. Então, a vírgula vai estar aqui, olha, antes do 5. Professora, mas não tem nenhum número antes do 5, como que vai ficar, né? Eu vou acrescentar o 0, tá? Todas as vezes que eu preciso posicionar uma vírgula e eu não tenho um número para posicionar essa vírgula, eu posso estar colocando, né, o 0. Então, aqui o meu resultado vai ser, né, 0,5412. E a última multiplicação que nós tínhamos, né, 0,999 vezes 5,2. Vamos completar aqui com zeros, né, o meu segundo valor, que eu tenho só uma casa após a vírgula, vou acrescentar com zero e realizar a multiplicação como se eu não tivesse essas vírgulas, né? Então, vou multiplicar 999 vezes 5.200. Vou encontrar, então, né, como resultado, 5.194.800. E agora, nesse resultado, eu tenho que lembrar que eu preciso posicionar a vírgula. Vou voltar aqui e ver quantas casas eu tinha após a vírgula, né? No total dos números envolvidos aqui na multiplicação. Olha, eu tenho 3 aqui, com 3 aqui eu tenho no total 6 casas após a vírgula. Então, eu vou contar aqui, olha, 6 casas e posicionar a vírgula, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a vírgula vai estar aqui após o 5. E eu vou ter, então, o número, né? O resultado, né, da multiplicação, 5,1948. Nesse caso aqui também eu posso eliminar, né, esses dois zeros aqui. E o meu resultado fica de uma forma mais simples, né, escrito dessa maneira. Bom, pessoal, nossa aula de correção era essa. Espero ter tirado as dúvidas de vocês. Até uma próxima aula.